Bom dia, meus amigos, bom dia você rubro-negro, bom dia você rubro-negro. Saudações rubro-negra, salve, salve torcida do Flamengo. Depois com essa dor de cabeça, né? Com essa teimosia do Tite, que nós vamos falar hoje aqui no nosso vídeo nessa manhã, pós-jogo, né? Pós-fracasso. Mas vamos às notícias do Flamengo nessa manhã. Olha lá, Tite, após a derrota para o Bolívar, ainda defende poupar jogadores. E o Bruno Henrique, numa entrevista ali após o jogo, disse que o time modificado dificultou um pouco. Tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Flamengo! Pois é, meus amigos, com oferecimento sempre aqui da Fotografa Estúdio, que ajuda a gente aqui nos nossos vídeos, na nossa edição, nas nossas luzes, som, edição, tudo aí. O nosso agradecimento eterno aí à Fotografa Estúdio, essa parceria com esse pessoal, esse grupo aí, sempre aqui nos apoiando e nos ajudando. E você, meu amigo, minha amiga rubro-negra que está chegando aqui, não é inscrito no nosso canal, por favor, te peço com todo o carinho, com toda a atenção, que você se inscreva aí no nosso canal, dá essa força. Precisamos da tua força para o nosso trabalho crescer, assim também dando joinha, o like, que é importante para o crescimento do trabalho e assim o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso vídeo, acionando o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui no nosso canal e coloca a sua opinião, que é de grande importância, de que você está achando de tudo isso que a gente está trazendo aqui no nosso canal. Meus amigos, uma derrota vexaminosa. Não tem outra qualificação, uma derrota de teimosia, uma derrota de um técnico que não está sabendo o que fazer no Flamengo, né? E após a derrota para o Bolívar, ali na coletiva, né? Ontem na nossa live a gente falou isso, quem acompanhou aqui com a gente, o Tite ainda defendeu a questão de poupar jogadores. Ele disse que as sequências de jogos, né, que o Flamengo tem tido, a pressão em cima do Flamengo é muito grande e isso dificulta a escalação toda hora do time principal, ou seja, do time titular. Gente, com toda sinceridade, vamos lá, o Flamengo só começou a jogar nessa temporada ali na 5ª rodada do Campeonato Carioca. E eu não vou nem falar de novo a respeito do Campeonato Carioca, que é ridículo. É simplesmente ridículo falar do Campeonato Carioca, um campeonato que não tem expressão nenhuma, um campeonato que mal não, nem paga premiação, né? O Flamengo começou com a garotada do Sub-20, depois da viagem que o Flamengo fez, né? A pré-temporada que o Flamengo fez nos Estados Unidos, depois assumiu. Agora, o que eu fico mais encabulado, o que eu fico mais pensativo, será que é só o Flamengo que está cansado? Se você colocar o Atlético Mineiro, jogou a temporada desde o início com os mesmos números de jogos do Flamengo e com o time titular, inclusive no Campeonato Mineiro. O Flamengo ainda teve chance de poupar jogadores principais devido à viagem. Não é verdade? E aí, você vem com aquela desculpa, não, que o desgaste, Tite, né? O desgaste é muito grande, há o risco de poupar. Ele ainda falou, há o risco de poupar, ou seja, poupando pode haver uma derrota, como houve ontem, há o risco, mas é necessário porque é a ciência do esporte. O que a gente chega à conclusão é que o departamento médico está mandando mais do que o jogador, está mandando mais do que o técnico. Isso não existe, poupar jogador. Claro que você tem que dar um descanso, lógico que você tem que olhar a situação do jogo, claro, mas 8 titulares, e detalhe, poupou os 8, mas não levar nenhum deles para um campeonato, para um torneio da Conmebol, Libertadores, que é o principal dessa temporada. Os caras no último jogo do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no último jogo já estava ganho, a gente cansou de falar aqui. O Flamengo já tinha dado de 3-0
Era um jogo tranquilo, já estava no papo. A verdade é essa. O cara não poupou ninguém. Mas não poupou ninguém o quê? Para agradar o pessoal da federação. Para lá o Marcos Braz, o Landim tirar foto com a taça primeiro. Depois os jogadores. Primeiro eles. Né, fazer uma grande... Aí não poupou ninguém. Um jogo... Um campeonato que já estava ganho no último jogo. A verdade nua e crua é essa. Aí me chega e começa a poupar jogadores, né, no Campeonato Brasileiro, sem nenhuma utilidade. E ontem foi a coisa mais ridícula do mundo. Foi a coisa mais... E ele disse aqui, ó, o retorno da viagem ontem era desgastante. E a gente tem um jogo importante contra o Botafogo no domingo às 11 horas. Não, vocês estão de brincadeira. Tite, você tá de palhaçada comigo, Tite. Até agora, Tite, você vem dando sorte com o teu placar de 1-0, 2-0, 2-1, né? Até agora você deu só. Ah, Fábio, você está criticando o Tite. Estou. Lógico, vou criticar quem? Vocês, torcedores? Eu vou criticar você, meu amigo, minha amiga rubro-negra? Eu vou me criticar? Claro que não. Não está dando certo ontem. O Palmeiras ontem, jogando também na altitude. Ah, Fábio, mas não é uma altitude como... Não interessa, cara. Não foi poupado ninguém. Estava perdendo por 2-0. Empatou e virou o jogo no último minuto. Porque é um time aguerrido, é um time que está demonstrando que quer ganhar a Libertadores, ou seja, está atrás do Tetra, como o Flamengo está e o São Paulo também está, que estão atrás do Tetra. Mas o Flamengo demonstrou totalmente desleixo com isso que aconteceu ontem. Ah, tem que poupar jogador? Tinha que ter levado todo mundo. O Flamengo é o que agora? É um cristal? Tem que embalar num saco de bolhas, numa caixa preparada para levar o time? Todos os times estão enfrentando isso, pessoal. Todos os times que estão nos seus campeonatos estaduais, na Libertadores, no Brasileiro e vão estar na Copa do Brasil, vão enfrentar a mesma situação e não estão poupando. Você vê, volto a dizer o exemplo do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Não estão poupando. Tinha que ter levado o time todo, tinha que ter iniciado com o time todo, para pelo menos... balancear, porque vocês querem saber a verdade? O time do Bolívar é horroroso. O que o Bolívar sabe, eles são nativos do lugar. Então o que acontece? Eles sabem que botar correria lá cansa o adversário. E eles botaram correria no contra-ataque, botaram correria para bater escanteio, eles batiam rapidinho, eles botavam correria para bater a lateral. E o Flamengo mais perdido que cego em tiroteio. O Flamengo tinha que ter entrado com um time normal, né, o time titular, porque já se conhecem, já sabe aonde cada jogador se coloca para passar a bola. Mas não, vamos botar um mistão. Jogadores que nunca jogaram juntos, jogadores que não sabem a posição do outro. É difícil. Ah, treino, mas no treino é treino, não tem nada a ver com jogo. E o Bolívar colocou o Flamengo dentro da rota e por pouco a gente não toma um saco de balaio, que hoje ainda pode ficar pior se o Milionários ganhar o Palestino lá no Chile, que o Palestino é o saco de pancadas do grupo que o Flamengo não soube aproveitar, ganhou aqui, ó, no sufoco, no último gol ali, né, do Léo Ortiz, no último minuto fez só 2-0 no Maracanã. Hoje, se o Milionários meter ali 3-0 no mínimo, já passa a ser vice-líder da chave do Flamengo. Ah, mas tem os jogos da volta. Gente, a gente não pode ficar contando, né, com o que vai acontecer no futuro. Vocês acham que eles vão dar mole agora, sabendo que o Flamengo não está tão forte assim? É questão de pensar. Poupar, aí sim levava o time todo, ó, vamos agora tirar o Arrascaeta, vamos tirar o Pedro, agora modificar, mas o Flamengo ontem não tinha nem reserva, era a garotada que ainda soube melhor do que os titularezinhos 3 ou 4 que estavam em campo. Mas se os jogadores ali se machucam, quem você ia colocar? Olha a insanidade do Tite. Tite, seu trabalho é muito ruim. Ah, mas se ele ganhar título, eu quero ver. Se ele ganhar título, não faz mais do que a obrigação dele. Porque ele veio pro Flamengo para ganhar título. Mas assim, com esse joguinho, poupar pro jogo do Botafogo. Tite, você tá de sacanagem. Vamos dar uma olhadinha aí o que o Tite falou. Dá uma olhadinha aí. Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então isso é um indício de que troca já.
O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram dois aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então tu olha no planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando ele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Então, meus amigos, chega a ser ridículo, seu Tite. Chega a ser ridículo. Jogador está sujeito a levar pancada, a ser contundido em qualquer jogo, não precisa estar cansado, basta um adversário dar uma entrada em qualquer jogo, em qualquer situação, que você vai ter que substituir. Agora não adianta ficar poupando, né, para não utilizar os jogadores nos campeonatos certos. Isso é ridículo. Contusões vai ter, aí você substitui, mas não pode fazer uma ridicularidade dessa, que tá todo mundo caindo em cima de um campeonato principal, você me colocar 8 reservas que nunca jogaram juntos, a não ser em treino, mas treino não significa absolutamente nada, é jogada tática, e ontem não dava para jogar. Mas a altitude, o Palmeiras jogou na altitude ontem também, e deu de 3-2 no Del Valle, de virada. Isso é uma insanidade. O que foi feito ontem foi uma insanidade, seu Tite. E você ainda defende. Ainda vamos ter muita coisa. Se bobear, ele não vai colocar, olha que eu tô, o Nico Dela Cruz para jogar contra o Botafogo. Anotem isso que eu estou falando. Foi ridículo. Foi ridículo, né? Foi ridículo o que aconteceu ontem. Bom, na entrevista pós-jogo, também o Bruno Henrique veio e deu ali a palavra. Disse que realmente você usar um esquema tático de bola é difícil porque a bola ganha velocidade, principalmente nas bolas longas. Mas só foi o que o Flamengo fez ontem. Nem isso o Flamengo pensou. Que bola longa já é jogo de timinho. Ficar dando chutão, ficar dando lançamento longo, isso já é ridículo. Ainda mais na altitude, que a bola ganha asas, a bola ganha velocidade. E os caras insistiam nisso, espanar a bola. Não sabiam pelo menos tentar controlar a bola. E ele disse, né, que a equipe modificada também atrapalhou um pouco. Mas é lógico, um time que nunca jogou junto, um time totalmente misto, eu não vou dizer nem misto, totalmente reserva, porque mais de 80% ali eram jogadores que não atuam na titularidade, apesar de ser grandes jogadores, mas não tinha nenhuma unidade entre eles. Isso era fato e olhado. E aí disse depois que a Libertadores é difícil, mas nós temos os jogos em casa. A gente não pode contar com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ou a gente entra a sério, ou a gente joga a sério, ou a gente esse ano vai ficar com a sombra de 2023. Dá uma olhadinha que o Bruno Henrique falou aí também, rapidinho. Queria que você dissesse como é que foi ali a dificuldade no início do jogo para vocês se acertarem, acabou construindo um pouco mais no segundo tempo. Que análise você faz desse Flamengo de hoje? Olha, a análise foi que quando a gente conseguia aproximar, jogar perto, a gente conseguia fazer alguma coisa. Quando a gente começou a bola longa, a bola é mais difícil de dominar, a bola que corre muito. Então
Agora é os jogos em casa, a gente tem que vencer, porque é o que nos resta. Então, acho que a equipe também um pouco modificada hoje, ficou um pouco, mas isso que a gente tem que colocar na cabeça, que Libertadores é difícil, e jogar na altitude mais ainda. Então, é vencer os jogos que a gente tem dentro de casa. É isso, meus amigos. Realmente pra gente pensar, né? Mas isso, ninguém vai mudar o Tite, não. Ele vai continuar na mesma palhaçada, na mesma teimosia. E aí é contar agora realmente com a sorte, Tite, como você tem contado até agora. Meus amigos, se inscreva no nosso canal, dê o like aí, acione o sininho, escreva a sua opinião aqui. Voltamos a qualquer momento com mais vídeo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.